Caríssimos irmãos e irmãs, estão apresentados aqueles que são hoje candidatos aos ministérios e ao diaconado e que vocês conhecem, que nós conhecemos. Talvez entre os presentes nesta Assembleia haja alguns que vêm pela primeira vez a um momento da instituição nos ministérios ou um momento da ordenação. Outros, porém, terão já vindo muitas vezes aqui à Sé Nova ou a outros lugares, quando nos é dada esta graça, que não tem sido assim tão frequente nem tão comum, mas que o Senhor quis que acontecesse precisamente hoje, neste terceiro domingo do Advento, o domingo da alegria. E sabem que para uma diocese este dia dos ministérios, das ordenações, é sempre um dos dias mais felizes. Evidentemente que o dia do batismo, o dia em que as crianças fazem a comunhão, a celebração do crisma, os outros sacramentos, o matrimónio, evidentemente, são tudo dias fortes e felizes na vida de cada pessoa, na vida das comunidades, na vida da Igreja. Mas este dom dos ministérios e do diaconado, a caminho do presbiterado ou do sacerdócio, enche a Igreja de uma esperança ainda maior. E por isso dá-nos uma alegria mais profunda, que eu espero que todos sintam, aqueles que estão aqui presentes nesta celebração, como eu também sinto, e como hão de sentir muitos outros que, não estando aqui, agradecem a Deus o dom do caminho que alguns, tirados das nossas comunidades, vão fazendo para receber as ordens sacras e para servirem a Deus e a sua Igreja. Um obrigado também a vocês, os quatro, cada um no seu caminho, vão manifestando este desejo sincero de corresponder ao apelo que o Senhor vos fez e que o Senhor vos faz, porque o sim que se dá uma vez, que se deu uma vez, neste percurso, há de ser o primeiro dos sims que se vão dando ao longo da vida toda. E essa coleção de muitos sims é que hão de manifestar plenamente a grandeza do sim que dissestes no princípio e que havemos todos, com certeza, de dizer no fim, depois de uma vida longa e feliz ao serviço do Senhor e da sua Igreja. Ouvimos, caríssimos irmãos e irmãs, a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é tão sugestiva, é sempre sugestiva. Aquele texto do livro de Isaías, que nos falava numa linguagem feliz, bela, do panorama que nós podemos ver à nossa volta, em que até a própria natureza parece colaborar, florescer, tornar o mundo mais belo. E esse mundo será com certeza mais belo se estiver nele presente o Senhor nosso Deus. Como o texto dizia, mais ou menos a meio, aí está o vosso Deus, Ele que vem para salvar. É essa fé que nos reúne aqui hoje e é essa fé que alimenta qualquer vocação cristã, é essa fé que alimenta qualquer percurso da nossa vida, porque nós queremos que o Senhor esteja presente, que Ele venha salvar-nos e que faça florescer o nosso mundo, no coração e na vida de cada pessoa e de todas as pessoas. Somos muito dados a alguns pessimismos e devemos dizer que muito frequentemente temos razões mais do que suficientes para algum pessimismo quando olhamos porventura para nós, para a nossa debilidade, para a nossa fraqueza e para o nosso pecado, para aqueles compromissos que vamos procurando fazer e aos quais porventura falhamos tantas vezes, mas igualmente quando olhamos para o panorama que se passa no nosso mundo. Todos os tempos da história foram difíceis, mas o nosso tempo é com certeza um dos tempos difíceis, se não mais difíceis da história. Até porque todos nós tínhamos uma certa noção de que o progresso ia continuar a existir, de que a paz era possível, de que o coração das pessoas se ia convertendo a pouco e pouco, e afinal concluímos que estamos ainda muito longe de realizar esse sonho de Deus, de ver o deserto florescer, de ver o coração das pessoas a amarem-se. E, portanto,
continuamos a ver que este grito que há pouco cantávamos, vinde Senhor, vinde salvar-nos, é do passado, é do presente e vai continuar também a ser do futuro. E há de brotar com toda a sinceridade do nosso coração quando queremos manifestar a disponibilidade para o acolher e para o reconhecer. Aí está já o vosso Deus a oferecer-vos as possibilidades de vos renovardes, de vos converterdes e de ajudardes a transformar a humanidade e a face da Terra para tornar o nosso mundo mais belo, mais alegre e mais feliz. O texto que ouvimos da segunda leitura trazia-nos também uma palavra de que precisamos constantemente, porque somos débeis e fracos, mesmo diante dos acontecimentos da nossa vida e diante dos acontecimentos do nosso mundo. O apelo a fortalecermos o nosso coração. Eu gostaria, não simplesmente que esta expressão significasse a necessidade de fortalecimento diante dos problemas, das dificuldades, das guerras que povoam o nosso mundo, mas que fôssemos capazes de fortalecer o nosso coração de uma forma hoje muito especial, quando vemos a nossa própria fé a ser uma fé débil, uma fé sem capacidade de encarnação total do dom que recebemos na vida, uma fé que nem sempre consegue dar o testemunho eficaz e evidente que todos nós gostaríamos de dar e que o Senhor nos pede. Este apelo para que nos fortaleçamos ou fortaleçamos o nosso coração no que diz respeito ao acolhimento e à vivência da nossa fé. Porque sabemos que no dia em que a nossa fé for mais forte, for mais decidida, for mais consciente, for mais responsável, for mais iluminada pelo Espírito de Deus, nós teremos essa capacidade de ajudar a transformar um pouco que seja da nossa família, da nossa paróquia, da nossa comunidade alargada, do nosso mundo. Porque Deus também quer transformar o mundo com a nossa ajuda, com a nossa colaboração, com a força da nossa fé aceite, acolhida, assumida, vivida, testemunhada. E quando pensamos nas vocações, concretamente nas vocações ao ministério ordenado, que é o horizonte em que hoje aqui nos situamos de uma forma mais direta e mais explícita, nós percebemos que só a partir de uma fé fortalecida, de um coração que ama a Deus e que se deixa amar por Ele, de um coração que ama os irmãos e também se deixa amar por eles, é possível que despertem as vocações dentro das nossas comunidades. Fortaleçamos o nosso coração, fortaleçamos a nossa fé e o Senhor, com o nosso contributo, tornará mais belo o nosso mundo e dar-nos-á as vocações de que temos necessidade na Igreja, porque elas hão de nascer sempre dos corações fortalecidos que o amam, que se deixam amar por Ele, que amam os irmãos e que se deixam amar também pelos homens e mulheres, seus irmãos. E como nós temos anseio, verdadeiro anseio de vocações para dar continuidade ao projeto de Jesus, quando chamou os seus apóstolos e discípulos, quando os enviou pelo mundo a anunciar a boa nova do Reino. E o texto do Evangelho, como nós muito bem escutamos, falava-nos daquele diálogo entre alguns discípulos e Jesus acerca de João Batista. João Batista. E João Batista pode hoje ser apresentado a todos nós, mas de um modo muito especial a estes 4 jovens candidatos aos ministérios e ao diaconado, pode ser apresentado como aquele que vai à frente a abrir o caminho para que o Evangelho seja anunciado. Noutras vezes diz-se ao contrário, que Jesus vai à frente e nós, os apóstolos e discípulos, vamos atrás, os seguimos. Bem, a ordem dos fatores pode ser uma ou pode ser outra, mas o facto é que o centro da nossa vida de ministros ordenados,
O centro da nossa vida de cristãos, além de ser o acolhimento do dom de Deus, é o do anúncio da boa nova do reino. Os cegos veem, os coxos andam. A boa nova é anunciada. É anunciada por Jesus e tem que ser anunciada por aqueles que dão seguimento ao seu envio e à missão que nos deixou. Caríssimos, não são leitores, acólitos, diáconos, presbíteros, bispos no futuro, senão para anunciar a boa nova do Evangelho que se vive. Lembrem-se sempre que o verdadeiro profeta, tanto no Antigo Testamento como João Batista, só foi autêntico profeta quando acolheu o dom do Espírito, fez passar a palavra inspirada pelo seu coração, a tornou real na sua vida e depois a pôde proclamar com eficácia àqueles que o ouviam, que o escutavam e que percebiam pelo seu modo de viver, este verdadeiramente é um profeta em Israel. Este é aquele que anuncia o Senhor Jesus Cristo. E estes somos nós, que a partir da mesma convicção, do mesmo amor, do mesmo acolhimento da palavra e do mesmo espírito de serviço, manifestamos disponibilidade exclusiva para o anúncio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que salva, tal como cantávamos e dizíamos. Caríssimos, têm à vossa frente uma bela vocação e uma bela missão, que talvez seja o fruto da oração de muitas pessoas que aqui estão, que aqui não estão, que vos têm acompanhado ao longo dos tempos, aqueles que vocês conhecem e aqueles que não conhecem, porque nós somos, efetivamente, fruto da oração dos crentes, somos frutos da comunhão dos crentes em Deus, somos fruto da fé dos crentes e, portanto, além de querermos ser agradáveis ao Senhor nosso Deus, queremos ser fiéis e agradecidos aos irmãos e irmãs, à comunidade cristã que rezou por nós, que reza por nós, que nos acompanha, que é solidária conosco, com os quais temos uma comunhão estabelecida por Cristo e na força do Espírito, e aos quais somos enviados para servir na exclusividade, sem outros amores, sem outras ideias, sem outros caminhos, senão o de acolher Deus no coração e servir os homens e mulheres a quem somos enviados igualmente com todo o coração. Continuemos por isso, irmãos e irmãs, a rezar uns pelos outros, de um modo muito especial por aqueles que já estão no caminho da resposta à sua vocação ao ministério sacerdotal, mas também por aqueles que nas nossas famílias, nas nossas comunidades, nos nossos grupos, nas nossas catequeses, porventura, estão a sentir ou virão a sentir, com a nossa ajuda, essa voz que clama no silêncio, esse grito de amor que se faz ouvir no coração e que temos a certeza, o Senhor nosso Deus não deixa de fazer ecoar na vida, no coração das nossas comunidades, dos jovens que fazem parte das nossas catequeses, por quem rezamos e com quem somos solidários neste caminho de descoberta da sua verdadeira vocação na Igreja do Senhor.